No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje a gente fala sobre os seguintes assuntos. A gente vai falar sobre o PLC dos motoristas por aplicativos. A gente vai explicar por que essa relação entre motoristas e aplicativos e plataformas tem que ser considerada, na verdade, uma relação de trabalho. A gente vai falar também sobre o adoecimento psíquico nos bancos. Os bancos, aspas, descobrem que seu modelo de gestão afeta a saúde mental dos trabalhadores. A partir de agora, aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. A gente começa falando sobre a categoria bancária. Comando Nacional dos Bancários, juntamente com o Coletivo Nacional de Saúde da Confederação Nacional dos Trabalhadores no ramo financeiro, a Contraficut, apresentou na manhã da quinta-feira os resultados da pesquisa Avaliação dos Modelos de Gestão e das Patologias do Trabalho Bancário. Foi realizada pela Secretaria de Saúde do Trabalhador da Contraficut em colaboração com pesquisadores do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília, UNB, para a Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN. Entre os muitos dados impactantes, os que mais chamam a atenção é que cerca de 80% dos trabalhadores no ramo financeiro declaram ter tido pelo menos um problema de saúde relacionado ao trabalho no último ano. Deles, quase metade está em acompanhamento psiquiátrico. O principal motivo declarado para buscar tratamento médico foi o trabalho, justamente. Entre os que estão em acompanhamento psiquiátrico, 91,5% estão utilizando medicações prescritas pelo psiquiatra, percentual que cai para 64% entre aqueles que estão em outros tipos de acompanhamentos médicos. Segundo a pesquisa, o atual modelo de gestão dos bancos não apenas dita as condições de trabalho, mas também é identificado como uma fonte substancial de psicopatologias que potencialmente distorcem a subjetividade e os laços sociais dos funcionários, o que resulta em sintomas de adoecimento e agravos à saúde mental. Vamos traduzir isso aqui para uma maneira que a gente possa entender direito. É o seguinte: o modelo de gestão dos bancos, de organização do trabalho, faz com que os trabalhadores, e aí a gente fala sobre pressão por metas, né? Fala sobre competitividade e tudo, isso tudo acaba influenciando nas interações sociais entre os próprios trabalhadores e interfere inclusive na vida pessoal de cada trabalhador. Por isso que o modelo de gestão dos bancos, diz a pesquisa, acaba fazendo com que o trabalhador adoeça, né? E são doenças psicossociais que se diz, ou seja, é o estresse, é a angústia, é a depressão, enfim, esse tipo de adoecimento mental. Quem causa isso é o ambiente de trabalho imposto pelos bancos. A coordenadora da pesquisa, que é a doutora Ana Magnólia Mendes, explicou que as análises indicam a presença intensa de discursos e práticas de controle que são caracterizadas pelo foco, como eu disse, nas metas, o controle exacerbado, a despersonalização dos trabalhadores, a presença de uma hierarquia muito rígida, o uso de ameaça como ferramenta, o assédio moral, aqui a gente está falando, né? Ameaça e assédio moral como ferramenta de gestão, tudo isso intensifica a competitividade e o produtivismo nas relações de trabalho e a presença de vivências de violência no trabalho e também sobrecarga. E ela diz ainda, né, também a presença intensa de relações competitivas marcadas pela exclusão dos funcionários na tomada de decisão da organização, pelo cerceamento da autonomia no trabalho, pela distribuição injusta, pela indefinição de tarefas e pela presença de disputas profissionais no local de trabalho que são estimuladas pela chefia. Tudo isso intensifica a violência no trabalho. Como resposta, né, às reivindicações, os representantes dos trabalhadores, a Contraficut, Comando Nacional dos Bancários, né, aproveitou então esse encontro dessa quinta-feira para cobrar algumas respostas das reivindicações apresentadas à FENABAN no último encontro, com uma modernização da cláusula 61 da Convenção Coletiva de Trabalho, que trata da prevenção de conflitos, o fluxo de acolhimento também dos trabalhadores adoecidos. Os bancos pediram um prazo maior para os retornos. O Mauro Salles, que é secretário de saúde da Contraficut, diz que na última reunião eles tinham se comprometido a dar um retorno nessa reunião e agora pediram um prazo maior e isso frustrou a expectativa. Mas
A Contraficute vai dar um voto de confiança, disse ele, né? E ainda disse o seguinte, que os dados apresentados reforçam a importância das reivindicações apresentadas aos bancos em reação às metas abusivas, ao assédio moral e à necessidade de um acolhimento humanizado aos trabalhadores adoecidos. Próxima reunião deve ser em abril ainda, nesse mês de abril. Direitos. Agora a gente volta a falar sobre o PLC dos aplicativos, o projeto de lei complementar número 12 de 2024, dos motoristas por aplicativo, que está tramitando na Câmara dos Deputados, tem sido alvo de ataques por parte de conservadores que não querem que haja uma regulamentação da categoria, uma regulamentação que traga direitos, que mantenha autonomia, que garanta a proteção social. Um dos pontos atacados é justamente o reconhecimento da relação de trabalho entre motoristas e plataformas. Os opositores espalham a desinformação de que isso acabaria com a autonomia dos motoristas e que eles teriam ainda mais prejuízos financeiros, entre outras mentiras, né, que são ditas. A autonomia, na verdade, é uma das principais características da atividade dos motoristas, né? Foi uma reivindicação, inclusive, dos trabalhadores durante a elaboração do projeto de lei complementar e faz parte do projeto. Ou seja, com a regulamentação aprovada, o trabalhador vai continuar fazendo seus próprios horários. Muitos, inclusive, são motoristas por aplicativos para complementar a renda de outro emprego e precisam dessa autonomia. Na prática, o reconhecimento como relação de trabalho significa que as relações não são cíveis entre duas empresas, como defendido pelas plataformas anteriormente. Agora é uma relação de trabalho e o que isso muda? Isso muda na hora de garantir, de reivindicar direitos. Mas quem vai falar sobre isso é a presidenta do Sindicato dos Motoristas Particulares por Aplicativos do Rio Grande do Sul, a Karina Trindade. A gente conversou com ela dias atrás aí, ela falou sobre esse tema, a gente vai ouvir um trecho dessa conversa. Então, primeiro agradecer o espaço, acho que é importante a gente levar as informações corretas, né? E sair, desmistificar essas fake news que estão rolando por aí. A gente traz para o âmbito do trabalho, né? Porque quando o governo coloca que o trabalhador ele vai ser autônomo, né? Mas é um autônomo novo, é uma criação de uma nova categoria, ele traz esse trabalhador para o âmbito da justiça do trabalho também. Então, dá o poder do trabalhador poder entrar na justiça do trabalho e requerer direitos caso ele queira, né? Não que seja obrigatório, mas não só na justiça comum, mas na justiça do trabalho, que hoje com o MEI a gente não consegue, né? Com o MEI, microempreendedor individual, tu acaba tendo que entrar só na justiça comum e também não cria aquele vínculo com as empresas. Então, não é que a gente tenha vínculo trabalhista, mas sim, a gente é considerado um trabalhador e isso está no PLC, é uma das coisas muito importantes que a gente considera dentro desse PLP que está tramitando aí na Câmara dos Deputados. Eu vou me aprofundar só um pouquinho nesse ponto aqui. Tem ainda trabalhadores, tem ainda motoristas que ainda acreditam que são microempreendedores ou que são empreendedores, são mini empresários que são donos do próprio tempo. O que dizer para esse trabalhador, Karina, que na verdade ele tem a sua mão de obra explorada pelo volante da Uber, digamos, né? Para que ele acredite, não, para que ele tenha consciência realmente de que ele não é ainda que ele faça os horários nos horários dele, enfim, ainda é um prestador, ele ainda cede a sua mão de obra para o lucro, vamos dizer, dessas plataformas. O que dizer para esse trabalhador, Karina? Então, o que eu acredito que falta muito para a categoria ainda é a consciência de classe, né? Dele se enxergar enquanto trabalhador. São trabalhadores que vieram de diversas áreas, que acham por ele fazer o horário dele, por ele ser livre, livre entre aspas, para começar a trabalhar amanhã, tarde ou noite, fazer o próprio horário, ficar o tempo que ele quiser na rua, ele se acha um microempreendedor. E a gente sabe que não é. A forma como as plataformas atuam hoje, sem dar direito do trabalhador de poder se defender em caso de bloqueio, sem dar o direito de negociar o próprio valor da tarifa, sem dar o direito de quase nada na relação entre trabalhadores e empresa, a gente acredita que o trabalhador ele tem que ainda ter essa consciência de classe que ele não tem. É um trabalho árduo que a gente tem pela frente ainda, mas que aos poucos a gente começa a mostrar para ele e ele se enxergar enquanto trabalhador, que é o que o trabalhador hoje não se vê, né, enquanto trabalhador, infelizmente. Mas sim, somos trabalhadores, estamos sendo explorados. São 10 anos que as plataformas estão no Brasil, que a gente não tem nenhum tipo de negociação com as plataformas, eles não ouvem os trabalhadores,
nem individualmente e nem em forma de associação ou de entidade representativa como sindicato. Então, é importante essa representação também. A gente ouviu Karina Trindade, então, falando sobre relação de trabalho, relação entre motorista de aplicativo e plataforma, Uber 99, é sim e tem que ser relação de trabalho, tem que ser reconhecida por lei. O Jornal da CUT fica por aqui, muito obrigado pela sua companhia, nos falamos na próxima edição, até lá.